as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Penhor essa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante melanópia natureza, mais bela exótica pálido glorioso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras coisas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais valida, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, salve, salve, Brasil de honor eterno seja símbolo, um lavaro que ostentas estrelado, e de o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, os serves da justiça crava forte, verás que o vinho teu não pode amor. Nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras coisas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, vamos realizar essa sessão especial, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 156 do Regimento Interno, com a presença dos édeis desta Casa do Povo, declara aberta os trabalhos desta sessão. Essa é uma sessão especial em homenagem póstuma ao ex-vereador Gerardo Nunes Malveira, eleito para a legislatura de 1963 a 1967, sendo prefeito, com 2 mandatos, em 1970, 1972, 1983, 1988. Eu quero, neste momento, prestar as minhas condolências aos familiares, na qualidade de representante desse poder, representante maior, dizer que a gente, nesta vida, sofre esse tipo de choque. Márcio, doutor Márcio e George, eu já passei por isso. Na verdade, é um choque que abala a gente e deixa a gente abalado pelo resto da vida. A gente nunca mais se esquece. O pai da gente, a gente não se esquece. Isso é uma partida, é uma separação tão dolorida que eu sei o quanto vocês estão passando. Os irmãos, a esposa, enfim, todos os familiares. E o povo tabuleirense sente
essa ausência, essa partida de Gerardo Malveira. Quem acompanhou os passos de Gerardo Malveira em nosso tabuleiro sabe perfeitamente do grande trabalho prestado que Gerardo deixa a esta terra tabuleirense. Olhando a gente acolá daquele quadro que fica acolá, a gente vê os companheiros de Gerardo dos seus primeiros passos políticos, quando eleito vereador, na sua caminhada, chegando à prefeitura 2 vezes, chegando a vice-prefeito. E nós, Gerardo Malveira, pode acreditar, reconhecemos e agradecemos todo o seu esforço, todo o seu serviço prestado ao nosso município, ao nosso povo. Muito obrigado, Gerardo. Uma eterna gratidão de uma pessoa que, muito, embora não vivesse tanto na sua casa, mas lhe queria bem, com toda sinceridade, eu queria bem a Gerardo Malveira, como eu costumamente chamava, quando nos encontrava. Como vai, Malveira? Tá bom, Zezito? Ele respondia. Isso fica, sinceramente, é uma saudade. Eu caminhei muito dos meus passos políticos ao lado de Gerardo, podendo até dizer que foi um dos meus professores na vida pública, foi Gerardo. Dos meus 3 professores da vida pública, 2 se foram, um já tinha ido, foi meu sogro. Outro se vai hoje, que é Gerardo Malveira, e outro está aí, Alcides Monteiro. Foram meus 3 primeiros professores da política, do meus passos políticos, foram esses 3. Se resta, fica um aqui e 2, um já partiu a tempo e o outro hoje está saindo do nosso convívio para ir para o convívio eterno. Portanto, a Gerardo, sei o que está nos ouvindo, com certeza, fique certo que nós temos por você uma eterna gratidão, Gerardo. Nós reconhecemos todo o seu trabalho, todo o seu serviço prestado pelo nosso povo, pela nossa gente, pelo nosso tabuleiro. A palavra está facultada aos senhores vereadores. Ramo. Senhores, podem se sentarem, tomem assentos. A palavra está facultada aos senhores vereadores. Qualquer um dos senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra, pode usar o microfone lá na tribuna. O vereador Raimundo de Rosimiro, como a gente chama, né, como a gente é popularmente conhecido, Raimundo Donato Sobrinho, mas a gente boa tarde a todos, boa tarde à família de Gerardo Malveira, a qual eu quero levar nos pesos, e queria dizer a Jorge, que é a que eu conheço mais, doutor Márcio eu conheço menos, mas quero dizer, com todo o respeito que eu tive e o bem que eu queria a Gerardo Malveira, até porque nós fomos disputando política eu de um lado e ele de outro, mas com muito respeito e o bem que eu quero a Gerardo, porque a gente sabe o quanto ele queria o bem, o distrito do Olho d'Água da Bica. Então, sempre procurei respeitar o nome de Gerardo, com carinho, e a todos. Muito obrigado. A palavra está ao Francisco Hilário Sobrinho, vereador Chico Hilário. Eu aqui queria prestar a minha homenagem ao ex-vereador, ex-prefeito 2 vezes, Gerardo Malveira, com quem eu tinha uma grande amizade. E o meu primeiro voto como eleitor foi para prefeito Gerardo Malveira em 70. Foi o meu primeiro voto, eu com 18 anos, tirei o meu título e votei para prefeito de Tabuleira pela primeira vez em Gerardo Nunes Malveira. Aqui eu fico assim triste, porque nós tabuleirenses perdemos uma pessoa que muito lutou para o tabuleiro. Eu acredito sim, o pessoal do Olho d'Água da Bica, o pessoal dos campos, daquelas Patos e ali, e todo o município de Tabuleiro, que sente muito pela perca de Gerardo Malveira, que foi um grande político do povo de Tabuleiro, que fez muito pelo Olho d'Água da Bica, e fez muito pelo município de Tabuleiro e por todos. Eu fico aqui
um pouco assim emocionado, a família, os filhos deles, que me conhecem de muito tempo, e eu acompanhei a segunda candidatura de Gerardo Malveira, em 92, todos os passos, trabalhei a campanha toda e fiquei muito satisfeito em ele ter sido prefeito segunda vez e passou 6 anos no poder e agradou a todos os tabuleirenses. Eu agradeço e me despido. A palavra a vereadora Sônia Noronha. Quero aqui me congratular com a família, dar os meus pêsames e dizer para o senhor Gerardo Malveira que trago aqui uma mensagem do meu pai, agradecendo pela sua amizade, pelo seu companheirismo, por todas as batalhas que conquistaram junto, que lutaram junto. E eu, pessoalmente, de minha pessoa, quero lhe dizer de toda admiração que sempre tive pelo senhor, de toda gratidão também dos seus conselhos que me serviram muito ao longo desses longos anos que eu estou aqui. Então, só isso que eu gostaria de dizer, que caminhe em paz e fique com Deus. Com a palavra, a vereadora Lindalva. Meu boa tarde a todos presentes. Meus pêsames à família de seu Gerardo Malveira, em nome da minha família, que ao longo do tempo político de seu Gerardo Malveira, a família de Pedro Braga sempre estava ao lado de Gerardo Malveira. Eram 2 homens que a minha mãe respeitava e escutava. Eles eram Gerardo Malveira e Pedro Moreira. Hoje, seu Gerardo, o senhor se vai. Não posso deixar de me lembrar, quando pequenininho o senhor encostava na casa do meu pai, na sua rural, para conversar de política, que a minha mãe gostava muito de política. E lá o senhor ia muitas tardes na sua rural conversar com ela sobre política. Você foi um grande homem para todos nós de Tabuleiro do Norte, uma pessoa que muito representou e que muito ajudou no desenvolvimento de Tabuleiro do Norte. E você hoje se vai, mas tendo a certeza, seu Gerardo Malveira, que a sua parte e a sua contribuição do seu coração que você queria, você fez junto a Tabuleiro do Norte. Só faltou um pouquinho de mais resistência para o senhor ver o olho d'água da bica passar a cidade, aonde na audiência na Assembleia Legislativa, mesmo doente, pediu autorização do médico e estava acompanhando aquele processo de transição de lei que levaria o olho d'água da bica a passar a cidade. Pelo amor que você tinha ao olho d'água da bica, com certeza, todo o povo daquela terra está hoje chorando de tristeza a sua partida. Meu muito obrigado. A palavra está com o vereador Germano. Germano Noronha. Senhor presidente, gostaria de pedir permissão para quebrar o protocolo e me dirigir diretamente aos membros da família enlutada, transmitir os meus pêsames à esposa do senhor Gerardo Malveira, dona Lirene, o senhor Tonico, seu irmão, George, doutor Márcio, filhos. Dizer que, por ser novo na política, tive pouco contato com o senhor Gerardo Malveira. Mas mesmo nesse curto caminho na política, tive a oportunidade, muitas vezes, de conversar com ele. E as divergências políticas do meu agrupamento, em relação aos partidos, não impediram, muitas vezes, de nós conversarmos e discutirmos política. E dizer aqui apenas, gostaria de deixar registrado que 2 coisas me admiravam muito no senhor Gerardo Malveira.
Primeiro, ela era em função da idade dele, a sua firmeza ainda na política, a sua luta, sempre conversando com as pessoas ainda na política, até a hora final, foi dessa forma. E a segunda coisa que também me admirava muito nele, era a decisão que ele havia tomado de tratar a política sempre com bom humor, né? Sempre que a gente conversava, era fácil o senhor Gerardo Malveira arrancar de nós risadas, porque sempre havia alguma coisa engraçada, mesmo que o assunto, por mais sério que fosse politicamente, mas ele havia tomado essa decisão de tornar as coisas engraçadas. E foram essas duas coisas que me marcaram. Muito obrigado. Palavra com o vereador Marcos Moreira. Boa tarde, os saborenses. Boa tarde especialmente a do Tonico, Márcio, George, toda a família Malveira. A gente queria dizer, em relação ao velho amigo Gerardo Malveira, até por ser presidente do meu partido, e várias reuniões tivemos na casa dele, sempre as reuniões e gostaria que fosse na casa dele, mas que queria aquela convivência de política, queria morrer atuando nela, que realmente foi o que ele fez, fazendo o que gostava, ser um homem público. É tanto que Tabuleiro deu a ele esses vários mandatos, como de vereador, de vice-prefeito, prefeito por 2 vezes. Ele gostava tanto que nunca se ausentou da política. Então, dedicou-se totalmente a vida dele ao Tabuleiro Norte, especialmente ao distrito de Olhava da Bica também, que era onde era um marco na vida dele, um sonho que ele tinha de ver um dia uma cidade. Infelizmente não foi possível, mas tenho certeza que todo o pessoal da Bica e distrito que acompanha aquela região sabe disso, do esforço de Gerardo, da dedicação que ele teve, não só a Bica, mas a todo o Tabuleiro. Então mostrou, Gerardo, que a sua competência, a sua honestidade, esses vários mandatos que você esteve. Muito obrigado. A palavra com o vereador Aragaci. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos familiares, Márcio, George, senhor Antonino aqui presente e demais pessoas. Não poderia também deixar de prestar essa última homenagem ao querido Gerardo Nunes Malveira, cidadão este que no início dos meus trabalhos políticos, no início do meu primeiro mandato de vereador, de onde eu tive o incentivo do mesmo, muitas das vezes, nas minhas dúvidas, estava eu aí à sua residência para tirá-las. E até mesmo, por que não dizer que tive o prazer, na minha primeira campanha, ter o voto do nosso querido Gerardo Nunes Malveira. De onde eu cheguei dizendo na minha residência que uma das urnas do Olho Lago eu tinha zerado. Ele disse, essa urna foi a que eu votei. Volte ao fórum que tem um voto seu lá. E eu voltei e estava o meu voto. Então aqui, não somente eu particularmente, mas eu tenho certeza que todo o Tabuleiro do Norte agradece aos trabalhos prestados pelo senhor Gerardo Nunes Malveira. Tabuleiro está de luto, não só Tabuleiro, mas todo o Vale de Jaguaribe. De onde um grande guerreiro, um grande herói, e até mesmo dizer que um dos maiores oradores que nós tínhamos aqui no Ceará, Gerardo Nunes Malveira. A todos os familiares aqui, os meus pêsames. Obrigado, Gerardo. A palavra continua com os senhores vereadores. Vereador Raimundo Conrado, que faz uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a família enlutada, meus pêsames. Eu queria dizer que o Tabuleiro hoje chora a ausência do nosso amigo Gerardo Malveira. Companheiro meu que foi durante 6 anos, eu como vice-prefeito na chapa dele, a pessoa que vai deixar muita saudade, a todos os tabuleirenses,
e principalmente ao distrito do Araguabica, que essa hora está todo enlutado. Gerardo, vai com Deus, que você, tenho certeza que todo, não só o Tabuleiro, até o Ceará vai sentir sua falta. Muito obrigado. A palavra com o vereador Paulo Maciel. Senhor presidente, colegas vereador, povo aqui presente, eu sempre costumo dizer que uma das coisas mais importantes que acontece na vida das pessoas é a história de cada um. E observando cada uma das pessoas que falaram aqui, é importante hoje para a família, elas podem se sentir orgulhosas de o nosso amigo Gerardo Malveira. Porque ele tinha as duas coisas de um político, o discurso e a história. O discurso pode até alguém esquecer, mas a história vai ficar para a família e para nós tabuleirenses. E era só isso, muito obrigado. Uma palavra, o vereador Garibaldi. Senhor presidente, senhores familiares do meu nobre e querido amigo Gerardo Malveira, Tabuleiro hoje amanheceu triste com a perca dessa grande liderança que exerceu em vida em Tabuleiro, e mesmo em morte eu creio que ele continuará exercendo uma liderança muito forte no seio da sociedade tabuleirense. E dizer que eu nesse momento não gostaria de momento nenhum ser traído pela memória, mas pela memória não, mas pela emoção sim estou sendo traído. E queria dizer, meu nobre amigo Dr. Márcio, que falar em Tabuleiro do Norte hoje é falar em Gerardo Malveira. E principalmente em se falar em Olho d'Água da Bica, tem que primeiramente se pronunciar este nome, que sempre lutou por aquela terra, o senhor Gerardo Nunes Malveira. Pelo seu lado humano, pelo seu lado humilde, pelo seu lado que sempre levou a política, como frisou aqui o vereador Germano, pelo lado da brincadeira e não da maldade, nem do rancor, nem do ódio no seu coração, que isso ele nunca teve. Com certeza, o lugar dele ao lado de Cristo, lá no céu, já está reservado. Vá com Deus, Gerardo. Obrigado. A palavra está facultada aos familiares. Qualquer um dos familiares que queiram fazer uso da palavra, a palavra está facultada. Então... Eu espero, senhor presidente da Câmara de Vereadores, aqui presente, eu espero que as emoções não me traiam. Mas, eu lendo uma parte da vida de Santo Agostinho, da sua mãe, Santa Mônica, a luta que ela empreendeu em benefício do filho, para trazê-lo à Igreja Católica, à teologia católica. E no dia em que ela estava muito doente, e em estado de coma, quando acordou, olhou e disse: meu filho, não chore, que tudo o que eu queria fazer na vida eu fiz, que era a sua conversão. Talvez o meu irmão Gerardo Malveira hoje esteja pedindo. Eu só peço uma coisa a vocês presentes, aos vereadores, e ao povo do Lago da Bica e ao povo do Tabuleiro. Não esqueçam nunca os pobres.
nunca esqueçam os menos favorecidos. Que o capitalismo, a força do dinheiro, protege sempre os bem-nascidos. Mas aqueles que vivem à margem, nas periferias, são esses que precisam da nossa ajuda, e foi sempre essa a luta do meu irmão. E por ter com a saúde e benefício do povo simples, não media a distância para trazer um doente ao hospital do Tabuleiro do Norte, em qualquer hora do dia ou da noite. Que nasceu para servir. E o homem está inserido no tempo. Nasce nele e vive. No momento do nosso nascimento, nós escrevemos no calendário da vida a primeira data da nossa existência, o alfa, o início da letra grega. No último dia, no último suspiro, nós escrevemos a última letra. É o último dia da nossa passagem aqui na Terra. Então, senhores vereadores, há 50 anos que eu saí daqui, e pela primeira vez eu estou tendo o triste momento de falar em nome da pessoa querida. Porque eu perdi meus pais e nunca mais os vi. Não gostaria de estar nesta tribuna fazendo homenagem fúnebre ao meu irmão, mas uma homenagem alegre e sincera num dia do aniversário mais feliz do Tabuleiro do Norte, quiçá da independência da Bica. Então, a nossa função de políticos, de amantes da política, de eleitores, é ver, assistir aqueles que necessitam da nossa ajuda, aqueles que choram, que gemem nos hospitais sem assistência médica, daqueles que gemem nas feiras porque não dão pão para os seus filhos. E é muito triste que ele ouviu muitas vezes uma criança chorar e dizer ao pai: pai, me dá um pedaço de pão porque eu estou com fome. Fez isso muitas vezes, ocorre de pessoas doentes, desesperadas da vida. Então eu peço aqui nesse auditório sentimental, de grandeza e de amor, que ele, os ideais dele, de assistência aos sofredores, esse ideal continue, porque a única coisa que nós deixamos na vida são as boas obras. As palavras, o vento leva. As palavras somem no espaço, se dissolvem no éter, mas as boas ações, aqui é de Santo Agostinho, de Santo Antônio, de São Francisco, essa fica para a eternidade. Muito obrigado em nome da família. A palavra continua. Mais alguém dos familiares que queiram fazer uso? Boa tarde a todos. Eu sou a namorada do Márcio, por isso eu me considero da família para estar aqui. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Eu gostaria de falar poucas palavras a respeito do senhor Gerardo Malveira. O senhor Gerardo eu conheço há pouco tempo, através do meu namoro com o Márcio, né? Ou seja, há uns 5 anos. E o exemplo que eu tive do seu Gerardo realmente foi como Antonico muito bem retratou. O seu Gerardo era uma pessoa humilde e que realmente era sinônimo de doação. Uma vez, eu conversando com ele, e aí ele me disse: minha filha, aqui eu não posso ter nada, porque se eu tiver um saco de cimento, pode passar, ele leva. Eu, seu Gerardo, como é que o senhor aguenta isso, você viver assim, sem ter nada? Não, minha filha, essa foi a vida que eu escolhi. Tudo meu é para dar para os outros. Então, quer dizer, isso para mim era muito difícil absorver. Como era possível isso? Você não ter os seus bens, você não se importar com isso. E realmente, seu Gerardo era assim, sabe? Para ele, o pobre era realmente uma pessoa de valor, sabe? E isso é uma grandeza que a gente encontra em poucas pessoas.
E também quero registrar o grandioso amor e admiração que ele tinha pelos filhos, né? Que realmente, desculpa que a emoção, realmente era assim um exemplo de pai. A palavra continua facultada. Mais alguém da família que queira fazer uso? A palavra está facultada a algum dos presentes a esta sessão que queira fazer uso. José Moreira de Oliveira, Zé de Casimiro, com a palavra. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, a meus amigos, filho do meu melhor amigo político, Gerardo Malveira, e o irmão dele, Tonico. É difícil falar de Gerardo Malveira neste momento. Eu que caminhei uma política junto com ele desde 1970, seguindo aquelas veredas e os seus conselhos, neste momento em que vejo ele dentro desse caixão. É difícil e é emocionante. Muitas das vezes, eu sou um pouco assim, até um pouco agressivo em política, e por isso só ganhei 2 vezes. Mas muitas das vezes, como o pai Gerardo Malveira dizia, compadre, tem que perdoar para poder ser perdoado. Eu jamais levantarei minha voz para o adversário e para as pessoas que me agridem. E eu daí comecei aquela caminhada com ele e fui vendo como era que ele fazia. A política fica em Tabuleiro do Norte e Gerardo Malveira parte para outro mundo, para o mundo espiritual. Mas a lembrança dos tabuleirenses fica em Tabuleiro do Norte, sabendo que ele foi, isso eu disse muitas vezes na rádio, em todo canto, um dos maiores prefeitos que deu em Tabuleiro do Norte, tanto na doença, está aí Netinho Maurício, a família Maurício que sabe que muitas das vezes, Zezito, que era meu companheiro naquele tempo, a gente era junto, vereador, Maria Alves e muitos vereadores, ele pagava a farmácia de Netinho Maurício, de remédio que era servido ao povo de Tabuleiro do Norte. Carro aqui, a ambulância ia para Fortaleza, eu chegava e mandava depois carro com pessoas, 3, 4 carros aí para Fortaleza, e quando chegava ele dizia, foi com doença, foi, assinava e pagava os taxistas, Deusué e muitos outros. Portanto, não acredito que alguém chegue aqui, ou em qualquer canto, em Tabuleiro do Norte, fora de Tabuleiro do Norte, e diga que Gerardo Malveira, dentro da política, porque muitas das vezes a pessoa, pessoalmente, fica um pouco frustrado com tanta raiva, porque é tanta agressão política, assim, às vezes, e até responde mal, mas que diga que Gerardo Malveira foi um prefeito que não soube perdoar, que não soube fazer por Tabuleiro do Norte. Portanto, meu compadre, tu parte, mas a gente fica chorando a sua ausência. Vá com Deus. Muito obrigado. A palavra continua facultada a qualquer um dos presentes que queira fazer uso. Doutora Velma Saraiva, esposa do nosso companheiro vereador HC, com a palavra. Minhas mais sinceras condolências à família enlutada. Não poderia deixar de passar esse momento em brancas nuvens para fazer minha última homenagem a esse homem simples, político que foi do povo e para o povo, um político de ética, um político de responsabilidade e, acima de tudo, um ser humano de boa índole. Seus projetos políticos não foram concluídos. Todos nós sabemos que Gerardo deixou no ar a luta pela emancipação política do olho d'água da bica. E perdemos nós a convivência física da pessoa do senhor Gerardo Nunes Malveira. Mas temos a obrigação, a consciência de mantê-lo vivo em nossas mentes,
porque ele somente construiu em Tabuleiro. Não existem ações que se digam, vindas da parte de Gerardo Malveira, que foram maléficas à sociedade de Tabuleiro do Norte. Foi um político correto, honesto, de portas abertas ao povo, conviveu entre o povo de Tabuleiro e para o povo de Tabuleiro. Sua luta foi cotidiana, foi diária, foi noturna, foi anual e sua luta não morreu. Seus filhos ficarão para que possam escrever na história. Seu nome já ficou registrado. Gerardo Nunes Malveira consta como um ex-político que foi em todos os âmbitos, municipal e também a nível de Câmara. E ele agiu com muita decência, com muita pureza. Ele agiu corretamente com correligionários e com adversários. Quando muitas vezes vemos na política de hoje coisas que nos dão nojo, não podemos dizer que uma só ação de Gerardo Nunes Malveira, dentro da política, dentro da sua vida pessoal, da sua vida com sua família, nós possamos registrar nódoas. Então, Gerardo, quisera Deus que todos os homens dessa terra pudessem fazer política e serem homens dignos como você foi. Que assim o nosso Brasil seria bem melhor. Muito obrigada a todos. A palavra continua facultada a qualquer uma das pessoas presentes. Senhores, senhoras vereadores, eles viram os familiares, o pessoal Alcides subiu aqui, pediu que tivesse mais aqui um pouquinho de paciência, uns 15 minutos, enquanto eles estão terminando, porque estão aguardando também a passagem lá na prefeitura. Lá tem uma homenagem. Então, se nós vamos pedir para que o Dr. Márcio, o Jorge, Tonico, tenham um pouquinho mais de paciência, os familiares, para que a gente... Então, se eu gostaria, quando eu terminasse de encerrar a sessão aqui, a gente abrisse um pouquinho aqui, porque esse pessoal, alguém ainda quer ver Gerardo pela última vez? Abrisse um pouquinho, é o tempo que passava esses 10 a 15 minutos mais, né, que algumas dessas pessoas querem passar. E o pessoal que for olhando, vão entrando e arrodeando e saindo, para que não fique tumultuado, porque o espaço é pequeno. Vão passando, olhando, se despedindo, vendo pela última vez o nosso grande líder Malveira. A presente sessão está encerrada e a continuação do féretro será pela programação da família. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, encerraremos essa sessão especial. E como eu já fiz o lembrete ao Dr. Márcio, ao George. Mais uns 15 minutos enquanto Alcides termina de preparar lá na prefeitura. Aí pediria que fosse aberto o caixão para que a gente visse Gerardo pela última vez. Está encerrada a sessão.